Se o seu PGR hoje é só um documento, você não está sozinho. A maioria das empresas está exatamente assim, tá? Ela tem inventário, tem plano de ação, tem treinamento, mas nada conversa com nada. E aí fica aquela sensação, sabe? Parece que a gente faz tudo, mas não resolve nada. E depois do vídeo anterior, talvez você tenha percebido exatamente isso. Que o problema não é falta de documento, é falta de conexão. E aí vem a pergunta que todo RH faz nesse momento, tá? Então, como eu transformo isso em algo que funcione de verdade? E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Como sair do modo só documento e começar a usar o PGR como ferramenta de gestão, sem complicação, sem teoria distante, sabe? Só a lógica que funciona na prática. E já me conta aqui nos comentários, tá? Hoje aí, na sua empresa, o PGR, ele é mais documento ou já começa a virar gestão? Conta tudo pra mim. E antes da gente continuar, deixa eu me apresentar rapidinho para quem chegou agora. Eu sou Marcela Carvalho, trabalho com RH há mais de 12 anos e o meu papel aqui é justamente esse, traduzir norma em ação, mostrar como essas exigências elas entram aí na rotina real das empresas, sem enrolação, sem juridiquês e principalmente nada de terrorismo, nada de enrolação, tá? Aqui a gente fala da realidade do RH. E já aproveita para me contar uma coisinha. Você trabalha com RH, com segurança do trabalho, ou você trabalha com os dois? Depois que o RH entende por que o PGR não funciona, vem um segundo momento, que é até mais importante, o momento de ajustar. Só que aqui acontece um erro muito comum, tá? A empresa ela tenta corrigir tudo ao mesmo tempo, refaz documento, muda a planilha, atualiza os treinamentos e no final continua sem ter gestão. E por quê? Porque ainda está olhando o PGR como parte separada e não como um sistema. E aqui que entra a virada de verdade. Presta muita atenção nisso, tá? O PGR, ele só funciona quando ele vira um sistema vivo dentro da sua empresa. Tá, Marcela, e o que isso significa na prática? Significa que ele deixa de ser um arquivo parado e passa a fazer parte da rotina, passa a fazer parte das decisões, dos processos. E esse sistema, ele gira em torno de uma sequência muito simples. Você entende o risco, você organiza a ação, você prepara as pessoas e você começa a acompanhar. É isso. Só que essa simplicidade só aparece quando existe método. A primeira mudança é no começo ali, sabe? O PGR, ele não começa na planilha, não começa no modelo, não começa no documento, ele começa entendendo três coisas, tá? Atividade, ambiente e as pessoas. E sem isso, tudo que vem depois vira só preenchimento. E quando esse começo ele é muito bem feito, o resto flui assim, simples, tá? O segundo passo é o inventário, mas não é um inventário genérico, tá? Um inventário que explica a realidade, que conecta perigo, risco, consequência, controle existente. E quando isso está claro, você deixa de ter uma tabela e passa a ter um diagnóstico. E sem diagnóstico não existe gestão, ok? E agora me conta com sinceridade. Na empresa onde você trabalha, o inventário, ele ajuda a entender o risco ou ele só cumpre tabela? Porque isso muda completamente o jogo, tá? A partir do inventário, nasce o quê? Nasce o plano. E aqui entra um ponto que muda tudo. Prioridade. Nem todo risco precisa da mesma urgência. Nem toda ação precisa acontecer ao mesmo tempo. Gestão de risco é saber o que fazer primeiro. E o plano, ele precisa refletir isso, com ação clara, responsável definido, prazo real. E quando isso acontece, o plano, ele deixa de ser papel e passa a ser usado. E agora entra quem? E agora vem o treinamento. E aqui está uma das maiores viradas, tá? O treinamento, ele não começa no calendário. Ele começa onde? Ele começa no risco. Você não treina porque precisa treinar. Você treina porque existe um risco ali que exige preparo. E quando o treinamento, ele nasce do inventário e do plano, ele faz total sentido. Ele muda comportamento. Ele deixa de ser obrigação e passa a ser ferramenta. Outro ponto importante, outro ponto que transforma o PGR em gestão é a revisão, porque o PGR ele não é estático. A empresa muda, o processo muda, o risco muda e o PGR precisa acompanhar isso, tá? Revisar não é retrabalho, é gestão, é acompanhar a realidade. E se esse tipo de explicação está
clareando aí as coisas para você, já deixa um like aqui no vídeo, porque assim o YouTube ele entende que esse conteúdo precisa chegar em mais profissionais de RH também que estão tentando sair só do modo documento. E agora, um ponto que muita gente complica: documento. O PGR, ele não existe para ser complexo, tá? Ele precisa ser claro, organizado e utilizável, sabe? Menos papel, mais lógica. Porque quando o documento é simples, ele é usado, e quando ele é usado, ele gera gestão. E aqui entra uma coisa muito importante, tá? Muita gente trava. Por que muita gente trava? Muita gente trava porque acha que precisa ser técnico para fazer tudo isso, sabe? E não é assim. Você não precisa ser engenheiro, técnico, nada disso. Você precisa entender o caminho, precisa entender a lógica, a sequência. Quando o RH entende isso, ele ganha segurança. Ele deixa de depender só de terceiros e começa a participar de verdade da gestão. E deixa eu te falar uma coisa com muita clareza, tá? Transformar o PGR em gestão não é sobre fazer mais, é sobre fazer com lógica, porque sem lógica tudo vira só esforço. E esforço sem direção cansa, né, gente? A gente sabe disso. E não resolve o problema. E aqui está a virada final. O PGR, ele começa a funcionar quando ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma ferramenta de decisão. Decisão sobre o risco, sobre a prioridade, sobre a ação. E quando isso acontece, o RH muda de posição. Ele deixa de ser operacional e passa a ser estratégico. E é exatamente isso que eu estou construindo aqui no canal, tá? Um espaço onde o RH aprende a transformar norma em prática, sem enrolação, sem complicação, sem juridiquês. E se você quer aprender NR1 de um jeito que realmente funciona dentro aí da sua empresa, comenta aqui embaixo, NR1, porque tem muito RH que só destrava quando entende o método por trás do PGR.